Graça e paz, irmãos. O tema que eu quero compartilhar é o pão de cada dia. Mateus, capítulo 4, versículo 4, relata a Bíblia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O pão simboliza o sustento da vida, renovação, prosperidade, comunhão e nutrição. Há várias passagens bíblicas que falam sobre o pão, mas eu quero me deter no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 33. Tudo começa na caminhada de dois discípulos, que estavam indo para um povoado chamado Emaús, que distava em torno de 11 quilômetros de Jerusalém. Nesse caminho eles conversavam e discutiam o que havia acontecido em Jerusalém. E nesse momento Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Por quê? Primeiro, porque eles estavam angustiados, tristes, com medo e até mesmo com falta de esperança. Interessante que eles não viram, não ouviram e nem sentiram a presença de Jesus. Durante a caminhada, Jesus perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus, né? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Então Jesus disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem de Emaús, Jesus fez como que se ia um pouquinho mais adiante. E os dois discípulos insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem. O dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Nós vemos aí a importância da parada, do descansar. Essa parada no nosso dia a dia, ela é primordial em nossas vidas. Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão. E nesse momento que Jesus tomou o pão, ele deu graças. Partiu e deu a eles. E naquele momento que Jesus partiu o pão e deu aos dois discípulos, naquele momento eles reconheceram Jesus. E ele desapareceu da vista deles. O que aconteceu após eles reconhecerem Jesus? Primeiro, passaram a ver, abriram-se os olhos. É isso que acontece conosco. Quando nós comemos o pão da vida e reconhecemos o Senhor Jesus, abre-se os nossos olhos. Segundo, passaram a ouvir. Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. A palavra que Jesus falou lá atrás, parece que agora é que eles começaram a ouvir. Somente agora, após que eles reconheceram que Jesus estava ali com eles. E terceiro, passaram a sentir a presença dele. Ele desapareceu da vista deles, diz a Bíblia. E agora não tinha mais problema mais, pois não podiam ver, mas eles podiam pela fé sentir a presença dele, a presença de Jesus. E por último, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Eles não tinham acabado de parar para descansar, porque a noite já estava chegando. E agora, a Bíblia diz que após reconhecer Jesus, levantaram-se. Cadê o cansaço?
porque deu o medo, a angústia, a tristeza. Quando paramos para comer o pão com o mestre, do mestre, nós vamos mais longe em menos tempo. Na verdade, o cansaço dos dois discípulos, o medo, a tristeza, continuava ali com eles. Mas agora eles tinham certeza que Jesus estava com eles, caminhando com eles. Por isso que eles levantaram imediatamente. E diz a Bíblia, levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Deixaram a aldeia Emaús. Emaús no hebraico quer dizer águas quentes. E retornaram para Jerusalém. Jerusalém no hebraico quer dizer lugar da paz, habitação. Ou seja, eles deixaram aquele lugar de águas quentes e prosseguiram para o lugar da paz, que era Jerusalém. Era onde justamente Jesus queria que eles permanecessem, até que do alto fosse revestido de poder. Conclusão, irmãos. Em João 6,35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Jesus é aquele que dá a vida, bem como aquele que sustenta a nossa vida. Não deixe de comer o pão de cada dia, o pão de Deus, o pão da vida. Comece seu dia comendo desse pão, lendo a palavra de Deus e apresentando seu dia a Deus. Você perceberá que a caminhada desse dia será mais produtiva. Talvez com grandes desafios, mas confiante em Deus, reconhecendo que Ele está caminhando conosco, que Ele está no controle de todos os dias da nossa vida. E aí está a nossa esperança. Experimente Jesus como o pão vivo que desceu do céu para lhe dar vida e esta em abundância. Fica com Deus e tenha um ótimo dia.